como é que fica rico com tráfego pago? Hoje tem que converter mais, porque o lead tá mais caro. Trazer o lead qualificado, a pessoa que vai comprar e vender, aí é o grande desafio. Tanto orgânico, né? Você gerar conteúdo e tal, que dá trabalho pra caramba. O tráfego, ele era muito mais complicado no passado. Sobrevive quem pode pagar mais caro por lead, cada vez mais. Mas o marketing digital, pra mim, ele se resume em 2 pilares. Que é tráfego, a habilidade da pessoa de levar qualquer pessoa pra qualquer lugar, que pode ser tráfego tanto orgânico, né? Você gerar conteúdo e tal, que dá trabalho pra caramba, ou o tráfego pago na internet. Perfeito? Tá bom. E o segundo é a habilidade de converter, transformar esse tráfego em dinheiro. Então tu tem uma boa promessa, tem uma boa oferta, oferecer formas de pagamento, ou fazer um lançamento, uma campanha, enfim. Então, tráfego conversão. Ah, mas você vai pegar o cara lá que é influenciador. Pô, ele tá gerando tráfego para monetizar esse tráfego. Ah, tem um cara que quer ter uma empresa, ele tem que gerar tráfego para transformar e comprar o produto dele, transformar esse clique em cliente. Então, quando a gente resume isso, o que a gente entende? Que todo empresário ou qualquer pessoa, até o gestor de tráfego tem que fazer tráfego para ele mesmo, ele tem que aprender a fazer tráfego. Se você não sabe fazer tráfego, a sua empresa não vai decolar no mundo online. E hoje nada se compara com o tráfego pago. Por quê? O orgânico, você vive isso também, eu vivo muito, né? O Instagram entrega cada vez menos. O YouTube, pô, antigamente se você tinha inscrito, ele entregava o vídeo, hoje não. É mais o recomendado. Se você entra no TikTok, é o For You, né? É o recomendado, já não é mais a trilha principal ali, sim, vídeos aleatórios que ela está curtindo. Então o orgânico ele tem caído, porque as empresas querem lucrar mais e dão o quê? ênfase no pago. Então quando eu domino o pago, eu domino essa habilidade de levar qualquer pessoa para qualquer lugar. E aí depois tem a habilidade de conversão, que aí influencia a cópia, a comunicação, a venda e entra até o seu caso, né, de vender mesmo. Então não adianta eu também gerar muitos leads, muito tráfego. Chutar pro gol. Exatamente, não vender. E a gente passou, acho que assim, por algumas eras do tráfego. Porque se você pega o tráfego no passado, as pessoas elas eram preocupadas só com o custo por clique. Inclusive eu estava discutindo outro dia com o Ricota falando isso. Que a gente passou por uma fase que era assim, qual que é o CPC? Quanto que custa um clique? O tráfego ele era responsável por gerar gente no site. Aí a gente passou por uma fase que o tráfego ele deixou de ser responsável só pelo clique, aí ele passou a ser responsável pela conversão. E aí é muito do que o Tesman fala, que o Tesman diz, você tem que ser um gestor de tráfego e conversão. Eu acho que essa é uma sacada muito boa que ele tem, não é só um gestor de tráfego. E até o final do ciclo, porque gerar tráfego é fácil, agora fazer trazer o lead qualificado, a pessoa que vai comprar e vender, aí é o grande desafio. E essa é a terceira fase, porque a gente passou de clique para lead, depois para um lead qualificado, ou seja, um MQL. E aí eu acredito que agora a gente está numa fase que cada vez mais a preocupação é você gerar venda no final das contas. MQL, para quem não sabe? MQL é um Marketing Qualified Lead. É um lead que não é simplesmente um cadastro, mas o marketing qualificou esse lead como um potencial comprador no final das contas. Imagina o seguinte cenário. Antigamente, pela baixa concorrência no mercado, o digital... Assim, até acho que o Sobral pode concordar comigo. Antigamente não precisava de vendedor para vender no digital. Ai, como dá não, é sério. Calma, polêmica. Sobral, 5, 6 anos atrás, tu tinha vendedor vendendo o comunidade de Sobral no lançamento. Você sabe sim ou não? Calma! Você sabe que Mastermind que é esse, né? Mastermind não, é real. Podcast. Quando começou, é real. Presta atenção, mudou o mercado. Eu sei, o comportamento do usuário poucos mudou. Concorrentes, principalmente no mercado de infoproduto, poucos mesmo, que você enviava, fazia um lançamento, enviava pro check-out direto e vendia. Correto? Sim ou não? Tô me entendendo? Certo. Concorda comigo ou tá rindo por quê então? Tá rindo por quê então? Eu concordo. Aí o mercado começou a mudar. Por quê? Porque o mercado digital traz o quê? Traz muito dinheiro. E começou a entrar muitos profissionais, mais cursos, mais a galera da empresa local, negócio local, entendeu? Opa, se eu estou no digital, eu faturo muito mais. Então só o meu negócio local que já não funciona tão bem. E aí começou o quê? Havia uma concorrência mais forte, o custo do tráfego ele aumentou nos últimos anos, tanto o Google quanto o Meta, porque quanto mais pessoas investem, é leilão, mais, aumenta, e aí requer o quê? Que esse lead, eu poderia já mais leads, porque se convertesse 1% eu teria no lucro. Hoje tem que converter mais, porque o lead está mais caro. Aí entra a parte comercial mais forte. Então hoje, quem não tem comercial, olha aí, tá roubado. Só o tráfego não adianta mais, é o que eu tô sentindo nos últimos 2 anos nos meus projetos. Sobrevive quem pode pagar mais caro por lead, cada vez mais. E aí, para pagar mais caro, tu tem que ter um time de vendas muito bom mesmo. Senão, então mudou o mercado. O que é esse MKL? Você recuperou. Olha isso. Ele recuperou. Olha esse corte, hein? Ele recupera. Ele conseguiu. Pô, ele ia me tirar dessa live aqui agora, pô. Até eu vou fazer
Mas, ó, o que é o MQL para... o que é, né, esse lead qualificado? Antigamente, o nosso foco era gerar lead. A pessoa coloca o nome, ali o nome, e-mail e alguma informação e pronto. Aí hoje, você consegue colocar no traqueamento do Google e da Meta o quê? Quando a pessoa se torna um lead, ela vem e coloca algumas informações. Qual a sua idade, qual o seu faturamento, quantos funcionários. E baseado no que ela responde pós ela se cadastra do lead, ela tem uma pontuação. E lá no Google e na Meta você consegue segmentar ou trazer mais leads baseado na segmentação para trazer mais ROAS para você. Então, se a pessoa vai lá e digita, eu sou empresário, faturo mais de 50 mil por mês, exemplo. Pô, esse é meu público ideal. Ele vale 5 pontos. Sou empresário e tenho só um funcionário. Pô, vale 3 pontos. Aí você consegue fazer o quê? Otimizar para trazer só clientes que têm mais de 5 pontos. Isso é automaticamente através das plataformas. Muito bom isso. E aí mudou um pouco o jogo. Até mesmo porque o tráfego, acho que a gente vai abrir 1000 polêmicas hoje aqui. Não, é porque o tráfego... Fala uma polêmica de tráfego. Qualquer. Pode ser política também, não? Não sei se é uma polêmica, mas assim, a gente... Quem você voltou na última vez? Nossa! O tráfego, ele era... Zuckerberg para presidente. O tráfego, ele era muito mais complicado no passado. Ele era mais difícil de fazer, você tinha mais cliques, era uma coisa que não estava tão democratizada, as ferramentas eram mais complexas. Hoje em dia, a gente passa por uma fase de simplificação do trabalho manual do gestor de tráfego. Existem muitas campanhas, a indicação das ferramentas hoje é você criar ferramentas mais automáticas. Eu até que eu digo que você sabe que você é um gestor de tráfego em 2025, não quando você sabe apertar em todos os botões, mas quando você sabe qual botão não apertar, quando a ferramenta te recomenda alguma coisa. Porque a ferramenta vai falar, aperte, selecione aqui a segmentação otimizada e você vai ter 33% a mais de conversão. Ela tá certa nisso, só que ela tá falando uma média de mercado. Ela vê assim, vamos pegar todos os anunciantes do mundo. Todo mundo que selecionou essa opção aqui teve 33% a mais de conversão. E quem não selecionou? Mas ele tá comparando a grande massa de pessoas, até mesmo as pessoas que não sabem anunciar. Só que a gente caminha cada vez para um momento em que a gente vai ter menos trabalho operacional e mais esse trabalho inteligente e estratégico do que acontece depois que a pessoa converteu. Então é muito mais sobre como que eu vou otimizar as minhas campanhas a partir de um perfil ideal de cliente, que eu vou selecionar e vou fazer uma pontuação ali para os meus leads, não, um lead scoring, do que como que eu vou apertar os botões, porque cada vez a gente vai ter menos botões para apertar. Tem gente que vai falar assim, vai vir uma IA e vai substituir tudo. Pô, mas ainda assim, você chega para mim e fala assim, Pedrão, eu quero subir o anúncio. Eu vou falar assim, qual que é o seu objetivo? Eu quero seguidores. Aí quais são as opções? Você pode querer venda, você pode querer seguidores, você pode querer engajamento com o seu perfil, você pode querer visualizações num vídeo. Aí você vai falar assim, eu quero visualizações num vídeo. Eu vou falar, beleza, e de quando até quando que você quer gastar esse dinheiro e quanto que você quer gastar? Aí você vai me dizer, e tem algum público-alvo que você gostaria de focar? Não tem, vamos deixar a ferramenta otimizar sozinha. E quais são os vídeos que você tem aqui? Quais são as descrições? Esses pedidos que eu tô fazendo para você, os pedidos que a ferramenta faz quando eu tô indo criar uma campanha. O gestor de tráfego, a profissão de gestor de tráfego, aí a gente pode voltar para sua pergunta do como inicial, né, das maneiras de enriquecer. O gestor de tráfego, ele é esse homem do meio entre vamos dizer que você é o Google Ads, a ferramenta e o cliente final. Aí você pode falar assim, mas se vai ficar tão fácil assim de fazer, por que o dono do negócio não vai fazer? Aí eu te pergunto, você sabe limpar um chão? Se eu te dar uma vassoura, um pano, um desinfetante e água, você sabe limpar o chão? Sei. Ainda assim, você mesmo sabendo fazer isso, é você que limpa o chão aqui todos os dias? Não. Por que não? Porque eu preciso estar debruçado em outras áreas, cara. Exatamente. Então tem gente que fala assim, o gestor de tráfego vai morrer porque vai ficar muito fácil de fazer. Ainda assim, tem tarefas muito fáceis de você fazer no seu dia a dia e que você não faz. Por quê? Porque você tem que estar focando nas áreas mais importantes da sua empresa. É muito valioso, né? Então existe essa discussão de, o tráfego vai acabar. Acho que esse é o tema mais polêmico. A gestão de tráfego vai acabar, a inteligência artificial vai surgir e vai matar o trabalho do gestor de tráfego. Essas decisões, elas vão ficar mais fáceis de serem tomadas, elas vão ficar mais óbvias de serem tomadas, mais intuitivas de serem tomadas, mas ainda assim elas vão precisar ser tomadas por alguém. Alguém vai ter que executar esse trabalho. Eu acredito que ser um vendedor hoje, você acha que é mais fácil que ser um vendedor no passado? É um desafio. Não mudou com a tecnologia, assim, não tem... Deixa eu melhorar minha... Eu acho que assim, cada vez ferramentas vão fazendo a vida dele mais fácil. Isso. Vem um lead Mas melhor. O desafio é sempre constante. Sim. O desafio Os fundamentos, né? Os fundamentos, aquela coisa da aprovação, da resiliência, de você tomar não. Eu acho que isso vai ser para sempre, mas com toda certeza, quanto mais
Hoje, por exemplo, é muito mais bem visto. Sim, antigamente você era um vendedor, você era tipo assim, pô, vendedor. Porra, não deu certo em nada, hein, cara. Entendeu?